Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, continuação, que diz assim: Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracional, vivem apenas por instinto natural, nascido para serem caçados e destruídas, serão corrompidas por suas próprias corrupção, recebendo a justiça retribuída da sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais impugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas regalando-se em manifestar a torpeza das suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca pararam de pecar, iludem os incaustos e têm o coração habitando a ganância. Malditos, eles desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestades, para os quais está reservado absolutamente a escuridão das trevas. Pois proclamando palavras arrogante e leviana, tomada pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem do erro, prometem-lhe total liberdade, porém, ele próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa que torna servo daquele por quem é vencido, sendo assim, depois de fugir das paixões da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas. Seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro, porque lhe teria sido melhor que haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo darem as costas ao santo mandamento que lhe havia sido concedido. Desta maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a envolver-se no lamaçal. Amém, né? Aqui, Pedro continua nos ensinando, né? Sobre os falsos profetas, as falsas pessoas, né, que vêm nos envolver para nos tirar do caminho, do propósito do Senhor. Então nós temos que se manter firme diante da palavra do Senhor, né? Não devemos olhar para um lado nem para o outro, não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir o que Jesus mandou, o que o Senhor nos orientou. Mas essas pessoas que é semelhante a animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, vencidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por suas próprias corrupção e recebendo a justiça retribuída da sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se a mais repugnante atos de indecência em pleno luz do dia. São como nódoas e manchas, relatando-se a manifestar a torpeza das suas paixões, mesmo durante a vossa festa de fraternidade. Então, o Senhor está falando, né, que essas pessoas que estão já no lamaçal do pecado, né, já estão sendo consumidas por tudo aquilo que ele tem procurado, né, os prazeres da carne. Então, essa pessoa já está no lamaçal do pecado, né, e o Senhor está falando, né, sobre isso. Mas essas pessoas, né, tendo os olhos cheios de adultérios, nunca pararam de pecar, iludem-se incautos e têm o coração habitados na ganância, malditos. Então, essas pessoas que sempre procuram o erro, procuram pecar, procuram estar nos caminhos do inimigo, né? Então, essas pessoas já estão entregues, elas são malditas, né? Porque elas já estão entregues aos prazeres da sua própria corrupção. Devemos despertar, porque muitas pessoas falam, né? Ah, mas pecar é humano, e não é. Porque muitas vezes permanecer no erro é burrice. Não pode ser, né, pensado, já calculado antes. Então, o Senhor olha tudo isso, né?
eles desviam-se, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou em voz humana e refreou a insensatez do profeta. Aqui fala, né, de Balaão, aquele que ele estava no caminho ali para poder seguir e o Senhor colocou um anjo ali, né? E ele batia na jumenta para a jumenta andar, mas a jumenta já tinha visto, né, o anjo do Senhor, já tinha visto a presença do Senhor naquele lugar, né? E a jumenta não andava, mas o Senhor permitiu que a jumenta falasse com ele, né? Porque no caso ele não estava enxergando o que o Senhor estava mostrando, né? Muitas vezes estamos cegos para fazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, que nos leva à corrupção das nossas almas. Então temos que despertar diante da presença, diante da palavra do Senhor, né? Que nós possamos nos despertar cada dia mais para não viver no erro, ser despertado cada dia mais diante da presença do Senhor, para estar consertando os nossos caminhos, né, tortuosos. Mas a sua transgressão foi repreendido por um... Pois proclamando a palavra, arrogantes e levianas, tomadas pelas paixões sensuais da carne, consegue seduzir os que estavam quase conseguindo escapar e envolvendo daqueles que jazem no erro. Aqui está falando das pessoas que já estão quase conseguindo escapar, das pessoas ali que já vêm errando todas as vezes, né? Mas eles conseguem arrastar uma multidão com eles. Então, ai dessas pessoas, né? Ai dessas pessoas. Porque o Senhor cobrará de cada um aquela vida, aquela alma que você tem arrastado para o mal. Pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomando pelas paixões sexuais da carne. Esse também já li. Sendo assim, se depois de fugir da corrupção do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais influenciados e vencidos por ela, seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro, porque lhe teria sido melhor não haver conhecido o caminho da injustiça, ou da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhe havia sido concedido. Então o Senhor fala, né, que era melhor que essas pessoas não conhecessem o caminho da verdade, do que eles conhecer e dar as costas. Eles conhecer e viver no pecado. Vai ser pior para essas pessoas, né? Vai ser muito pior. Então, vamos nos consertar cada dia mais diante da presença do Senhor, procurando assim andar nos caminhos retos, porque o Senhor deixou um caminho reto, Ele veio e trilhou um caminho reto para que nós possamos andar. Então, sozinho nós não conseguimos realmente, mas com a presença dEle na nossa vida, com Ele nos dando direção dentro da palavra, assim conseguimos. Então, vamos segurar firme e forte, né, na presença do Senhor, para que Ele possa nos conduzir, nos ajudar a se levantar todos os dias. Desta maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a envolver-se no lamaçal. Então, no provérbio diz, né, provérbio de Salomão diz que o cão sempre volta ao seu vômito e a porca sempre volta, a porca lavada, né, tomada banho, sempre volta para o lamaçal, porque é dali que eles são, né? Mas que possamos buscar no Senhor direção, força, ânimo, né? Pelo caminho da justiça, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Que possamos cada dia mais viver para adorar e louvar o Teu santo e glorioso nome, perguntando assim: Senhor, o que queres que eu te faça, né? Aonde que o Senhor me quer e de que forma? E muitas vezes o Senhor vai nos direcionar, porque Ele também diz: filho, eis-me aqui para te direcionar no caminho da verdade. Então que possamos andar no caminho da verdade, no caminho do Senhor, né? Que possamos ser direcionados pela verdade do Senhor e não deixarmos ser enganados pelos falsos profetas, não deixarmos ser enganados pelo inimigo das nossas almas, que tem usado pessoas para transgredir, né, os caminhos retos do Senhor. Então, ai dessas pessoas que têm deixado o inimigo entrar nas suas vidas para destruir. Então, vamos nos despertar diante da palavra, diante da presença do Senhor. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus.